A paz do Senhor Jesus, irmãos. Anteriormente, nós postamos um texto com o título O Deus de Israel, ou não. Ali naquele texto, nós culminamos com a afirmação de que acabou. O que era velho acabou. Agora nós vivemos o novo, a nova e eterna aliança em Cristo Jesus. Realmente, tudo o que se referia às leis mosaicas, quando Deus fez de Moisés o mediador entre Deus e os homens, nós procuramos esgotar naquele texto. Porém, o Antigo Testamento não se tornou ultrapassado e nem meramente um livro de histórias, que nos conta como as coisas eram lá no início do relacionamento entre Deus e os homens. E é isso que nós vamos ver agora. Existe uma lei moral que nos foi passada pelo nosso Criador, a qual permanece para sempre. Isso acontece porque a moral de Deus é imutável. Agora, quando são enunciadas para a igreja, aquelas afirmações recebem o nome de o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Um exemplo dessa conciliação nós temos no Evangelho de João, quando o Senhor Jesus diz, lá em João, capítulo 13, versículo 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Apesar de Jesus ter dito, um novo mandamento vos dou, nós vemos que são exatamente os mesmos mandamentos dos versículos de Levíticos e de Deuteronômio. Em Levíticos, capítulo 19, versículo 18, diz assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. O texto onde Jesus nos renovou esses versículos, como sendo dois novos mandamentos, pode ser visto no Evangelho de Mateus. Lá em Mateus 22, de 37 a 40, aonde diz assim, e Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. No versículo 38, esse é o primeiro e grande mandamento. No 39, e o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E no versículo 40 ele complementa, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Já não são mais apenas dois versículos de Levíticos e Deuteronômio. Agora são dois mandamentos de Jesus. É preciso guardar na nossa mente que Jesus renovou esses versículos que eram parte do Velho Testamento e que agora estão ordenados como dois mandamentos para o povo de Deus, para os cristãos. Eles são tão importantes que resumem em si mesmos todos os 10 mandamentos da lei de Moisés. Os 10 mandamentos ficaram assim renovados. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e não ter outros deuses diante dele. Segundo mandamento, não fazer ídolos e nem imagens de escultura para os adorar. Terceiro mandamento, não tomarás o nome de Deus em vão. Observem que esses 3 mandamentos da lei mosaica dizem respeito ao relacionamento direto entre os homens e Deus. Podemos encontrá-los renovados em maiores e melhores promessas lá em Mateus 22, de 37 a 39, conforme está registrado logo acima. Continuando, 5º mandamento, honrar pai e mãe. 6º mandamento, não matarás. 7º mandamento, não adulterar. 8º mandamento, não furtar. 9º mandamento, não dar falso testemunho. E 10º mandamento, não cobiçar as coisas do teu próximo. Observe que esses 6 mandamentos dizem respeito ao relacionamento direto do homem consigo mesmo e com os seus semelhantes. Podemos encontrá-los também renovados em maiores e melhores promessas lá em Mateus capítulo 22, versículo 39, conforme está registrado logo acima.
Ainda aqui alguém poderá perguntar, mas e o quarto mandamento? E o sábado? Bem, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo renovou apenas 2 novos mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, que é equivalente aos 3 primeiros mandamentos da lei de Moisés. Esse é o primeiro e maior deles, diz Jesus. E segundo, amar ao próximo como a ti mesmo, que é o equivalente aos 6 últimos mandamentos da lei de Moisés. E acabou. Jesus não renovou o sábado, nem sequer mencionou o sábado. Ainda assim, frequentemente alguém argumenta, mas Jesus pregava aos sábados nas sinagogas. E já meio cansado de responder isso, eu digo, teria que ser um nó cego se ele fosse nas sinagogas aos domingos ou segundas-feiras. Não é verdade? Os judeus se reuniam aos sábados. Por que razão ele iria lá em qualquer outro dia da semana? Por outro lado, Jesus era judeu e tinha que cumprir toda a lei. E cumpriu. Em Hebreus temos um ótimo ensinamento que diz assim, Hebreus capítulo 6, versículo 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. E primeiro ponto, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Rudimentos significa as primeiras noções, o ensinamento básico. Em termos escolares, seria o mesmo que os primeiros anos de estudo nas escolas seculares. Segundo ponto, prossigamos até a perfeição. Assim como nas escolas seculares, nós deixamos os anos anteriores, nos abrimos para novos ensinamentos, novos aprendizados, até chegarmos à formação final. Terceiro ponto, não lançando de novo, significa deixar para trás os primeiros conhecimentos sobre Deus que Israel recebeu. O mesmo que deixar para trás os primeiros anos escolares para poder continuar a aprender as coisas novas, a novidade de vida que Jesus nos trouxe. Quarto ponto, arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Está falando sobre as primeiras noções de fé e de comportamento que Deus exigia do seu novo povo, Israel. O nosso ensino é para seguir em frente, conhecer e aprender coisas novas, como já dissemos antes. Viver a novidade de vida que Cristo nos trouxe, já aperfeiçoadas para a igreja. Precisamos ter em mente que, ao falar sobre estabelecer uma nova e eterna aliança, o Senhor Deus disse, veja Hebreus capítulo 8, versículo 9, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Primeiro ponto, não segundo o concerto que fiz com seus pais. Não significa não. Não segundo o concerto que fiz com seus pais. Aquele Velho Testamento que foi feito para Israel. Segundo ponto, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para ele não atentei. Irmãos, o próprio Deus é quem está falando. A. Israel não permaneceu naquele meu concerto. B. Então eu para ele não atentei. Foi então que o Pai enviou o seu Filho unigênito para estabelecer essa nova e eterna aliança. No mais, o principal ensinamento do Senhor para o seu povo, e que valerá para sempre nas duas alianças, é a obediência. Triste resultado Israel colheu por não obedecer ao Criador. Triste resultado porque passará pela grande tribulação, como oportunidade de reconciliação com Jesus. Mais triste resultado nós colheremos caso não o obedeçamos. Mais triste porque nós, igreja, não teremos essa segunda chance de reconciliação. Só nos resta seguir no embalo de Israel para tentar a repescagem da salvação. E dadas as características descritas no Apocalipse, será quase impossível conseguir, debaixo de grande tortura, aquilo que rejeitamos tão somente pelo amor de Cristo nos dias de hoje. Podemos saber disso pelo texto de
Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 a 12. A esse, cuja vinda, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, no 10, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Versículo 12, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na mentira. Agora não vai ter moleza. Lá na antiga aliança, as promessas do Criador eram mais imediatas, eram para um povo que começava a conhecê-lo. Exemplo disso, nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 28, de 1 a 14, onde o Senhor revela as bênçãos que virão sobre os obedientes. E no mesmo Deuteronômio 28, de 15 a 68, o Senhor revela as maldições que virão sobre os desobedientes. Notaram que todas as bênçãos de promessas no Antigo Testamento eram materiais, eram de riqueza, de fartura. Já na Nova Aliança, instituída em maiores e melhores promessas, o Senhor nos ensina a lutar pela nossa vida eterna, o prêmio vindouro que aguarda a todos os que perseverarem até o fim. A promessa agora é de salvação das nossas almas, é de vida eterna junto com o Senhor, do jeitinho que ele vivia com Adão lá no paraíso, no princípio das coisas. Então, já está mais do que na hora de nós começarmos a esquecer mais essa vida transitória, onde nós continuamos pedindo a Deus por bênçãos materiais e começarmos a lembrar mais de preparar-nos para ser contados entre aqueles para quem Jesus foi preparar lugar e voltará para buscar. O Evangelho de Cristo foi bem claro. Por João Batista, que anunciava Jesus em Mateus 3,2, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E por Jesus Cristo, em Mateus 4,17, que dizia, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E qual é o critério que nós deveremos usar para saber, do Antigo Testamento, aquilo que permanece como ordenança perpétua e aquilo que já não nos serve mais? É necessário orar, pedir a Deus por sabedoria e agir com muito cuidado, porque muita coisa hoje mudou bastante. Por exemplo, ninguém de bom senso poderia orar hoje ao Senhor pedindo pela destruição dos seus inimigos. Isso entraria em conflito com o que o Senhor Jesus ensina em Mateus 5, de 43 a 48. Vamos ler o texto? 43. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. 45. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre bons e maus e que a chuva desça sobre justos e injustos. 46. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? 47. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Em tudo mais, deveremos ter sempre presente na nossa mente aquilo que o Senhor ensinou sobre a nova aliança, lá no livro de Hebreus, especialmente em Hebreus 8, de 1 a 13. Destacamos o versículo Hebreus 8, 10, que diz assim, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Bem, meus irmãos, não tem como errar. O seu entendimento e o seu coração sabem exatamente o que é certo e o que é errado. Sejamos nós cristãos ou não. Estejamos nós buscando a verdadeira lei de Deus na Bíblia Sagrada ou no fundo do nosso coração e entendimento. Mas nós sempre falharemos quando permitirmos que o homem venha a conduzir o nosso raciocínio, pois sempre existirão aqueles que insistirão em escravizar a nossa mente e coração através de um jugo que não é o do nosso Senhor Jesus Cristo. Como exemplo, nós citamos o apego à lei mosaica, alguns ritos judaicos, a guarda nos dias de sábado, ensinamento de que Jesus não é Deus, mas um simples anjo ou arcanjo,
Não falta criatividade para os homens que sonham em se firmar como liderança de um povo que deve ser sempre apenas o povo de Deus. Que o Senhor fortaleça ainda mais o nosso coração, para que em tudo nós sejamos dependentes dele e do seu amor. E encerramos chamando a existência o que Tiago disse em Tiago 1, versículo 5, e também o que aquele pai disse a Jesus lá em Marcos 9, 24. Tiago 1,5 diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Aquele pai falou com Jesus assim: eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Ajuda-nos, Senhor, e nos fortaleça onde em nós se manifestar alguma incredulidade. Fortaleça-nos, Senhor, onde em nós se manifestar alguma falta de fé. Renova-nos, para que tenhamos, como o rei Davi, um coração novo e um espírito reto. Então, assim viveremos uma vida segundo a vontade de Deus. Amém.